Diga assim comigo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Deus é bom sempre. Nesta noite eu gostaria de conversar com os irmãos e irmãs, amigos, aqueles que vão nos ver depois pela TV, Unicesumar, aqueles que estão nos vendo ao vivo, sobre um problema que tem alcançado a população mundial nos últimos anos. Cada vez mais a gente ouve notícias a respeito de suicídio. Eu não preciso tratar desse assunto e dar tantas estatísticas, mas coisas fáceis da gente saber pelos meios de comunicação, estão publicados aí. Em Maringá, nos últimos 5 meses, uma pessoa comete suicídio a cada 15 dias. São estatísticas oficiais, fora aquelas que a gente não tem informações. No mundo, as estatísticas de suicídio dizem que a maior parte dos suicídios atualmente, eles acontecem entre os jovens. No Brasil, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens. O Brasil é o 8º país do mundo em número de suicídios. Sempre que ocorre uma transição na humanidade, na cultura humana, e transições que provocam questionamentos de valores, isso traz determinadas dificuldades de adaptação das pessoas e dificuldade de entendimento do mundo onde elas começam a viver. O sofrimento que vem, então, por causa disso, por causa dessa incompreensão da realidade, das novas propostas que estão chegando diante da sociedade. O sofrimento durante o feudalismo, por exemplo, no período feudal, ele era explicado pela religião como sendo algo que vinha de Deus, era um castigo de Deus. E a forma que as pessoas tinham para enfrentar o sofrimento era elas comprando as indulgências, ou seja, se eu não quisesse ser castigado por Deus, eu tinha que comprar um documento, um papel indicado pela religião na época e assinado, vamos dizer assim, pelo Papa, para que eu pudesse, então, não ser alcançado por uma doença, por uma enfermidade, por uma circunstância, por uma praga. E essa forma de pensar de que o sofrimento é um castigo que Deus nos impõe, ele ainda permeia as culturas ou os grupos mais incultos e primitivos, mais pobres, portanto, na maior parte da população do mundo. Na África ainda existe isso e muitas regiões aqui no nosso país também. E permeia o pensamento de muitos ainda, no nosso tempo, em cidades metropolitanas como a nossa, por exemplo, há muita gente que pensa isso, que o sofrimento é um castigo de Deus e que ele tem que fazer alguma coisa para Deus para aliviar esse sofrimento. Com o surgimento do iluminismo, e junto com o iluminismo veio a reforma protestante, então mudou-se um pouquinho essa forma do entendimento do sofrimento. Então o sofrimento passou a ser alguma coisa que acontecia nas nossas vidas, na vida das pessoas, e que elas tinham que compreender isso numa perspectiva de Deus, uma compreensão de que Deus era soberano e que Deus estava infligindo o sofrimento nas pessoas por uma razão própria, advinda de Deus. Isso também permeia os pensamentos atuais da sociedade.
Ainda há muita gente que acredita em Deus e acha que o sofrimento é algo que vem de Deus para as suas vidas e que elas devem aceitar isso de uma forma resignada. Atualmente, o sofrimento é algo que as pessoas estão aprendendo que elas não devem se permitir ter sofrimento. E elas estão sendo levadas a acreditar que a tecnologia, o conhecimento, os recursos humanos, os recursos médicos, os recursos, a riqueza, a tecnologia pode, de fato, resolver o problema do sofrimento das pessoas. E, de fato, ao olharmos para a sociedade, a gente percebe que cada vez mais as pessoas sofrem menos do ponto de vista biológico. E o problema está numa pequena confusão que a gente faz entre dor e sofrimento. Do ponto de vista biológico, a gente pode ter alívio da dor e das dores, mas do ponto de vista biológico, a gente não tem como ter alívio do sofrimento, porque o sofrimento é a interpretação da dor. O que a dor que vem à minha vida, ela precisa ser interpretada. E quando nós usamos os nossos recursos para interpretar a dor, aí nós recorremos aos nossos velhos pensamentos sobre o sofrimento. Para você entender melhor, aquilo que acontece com o Neymar, quando você vê o Neymar caindo e chorando, aquilo é dor. E uma dorzinha muito frágilzinha. Então, aquilo não é sofrimento. O sofrimento é como se encara a dor. No caso da nossa sociedade, ela está fazendo uma espetacularização da dor humana. No caso, faz um espetáculo da dor do Neymar. Aí já tem até grupos aí orando para o Neymar se recuperar, não ter dor e tudo mais. Aquela dor do Neymar até eu queria ter para ganhar o tanto que ele ganha, né? Mas as pessoas não querem ter dor. E as pessoas não querem sofrer. E isso é evidente, ninguém quer sofrer. Mas se você não aprender a como interpretar o sofrimento, a como crer em relação a Deus e o sofrimento, você não vai resolver esse problema. O suicídio é uma incapacidade das pessoas de lidarem com a dor, porque elas interpretam que elas são as únicas do mundo que estão passando pelo que elas estão passando. Elas vão se auto-vitimizando e achando que não existem seres humanos que tenham a mesma dor que elas. Então elas passam a acreditar de que elas devem, então, superar o sofrimento através da morte, do suicídio. Isso porque a nossa sociedade, ela propõe uma cultura do não sofrimento. Se na Idade Média a gente tinha uma cultura do sofrimento, agora a gente tem uma cultura do não sofrimento, através da confiança nas soluções humanas. Acontece que existem problemas que nos vêm, circunstâncias, pessoas, atos, ações, escolhas que nós fazemos, que não é possível se evitar o sofrimento através dessas soluções humanas. Um exemplo muito fácil da gente entender que a gente vive numa cultura que não quer o sofrimento é o fato da gente ter cada vez mais um número maior de pessoas idosas, porque elas vão evitando o sofrimento através da saúde, e é uma coisa muito justa e muito boa, né? Quanto mais a gente viver, melhor, sem problema nenhum. Mas há um outro problema quando acontece isso, é que a gente tem também uma baixa taxa de natalidade, porque as pessoas não querem sofrer para ter filhos. Ter filhos dá muito trabalho. Ter filhos é trabalhoso, não só a dor do parto, mas o ato de criar filhos traz muito sofrimento para as pessoas. E numa sociedade tão confusa como a que nós estamos vivendo, ter filhos é coisa para herói. Porque as pessoas não querem sofrer, então elas não querem ter filhos. Na Suécia, atualmente, eles estão
pagando para que os casais tenham filhos. E ninguém quer. Cada vez mais a taxa de natalidade é menor. Essa confiança nas soluções humanas para o sofrimento, ela não leva a nada. A gente está vivendo também uma cultura do medo, de tal maneira que essa cultura do medo é para proteger as pessoas do sofrimento. Eu explico o que é essa cultura do medo. Um pastor, quando vem pregar, ele tem muito mais dificuldades hoje para a gente pregar do que anteriormente, porque a gente tem que ficar pensando no que a gente vai falar, porque existem palavras que eu falo aqui que eu posso ser acusado, porque algumas palavras que eu fale aqui, ainda que eu exponha a palavra de Deus com tanta clareza, pode ser que isso ofenda alguém. Nos Estados Unidos, os pastores têm que pagar um seguro, porque à medida que eles pregam, eles podem, segundo o que é dito lá, você ofender alguém, e essa pessoa pode se levantar contra você e dizer que você o induziu a um sofrimento, a uma depressão, a uma culpa. O pastor John MacArthur foi processado nos Estados Unidos porque ele aconselhou um jovem e depois do aconselhamento, aquele jovem cometeu suicídio. E a família se levantou contra ele e disse que ele tinha induzido o jovem ao suicídio. Então, todos aqui, muitos de vocês são professores e sabem do que eu estou falando. Os professores têm que ficar medindo as palavras para conversar com seus alunos. Tudo ofende. Então, quem tem a responsabilidade de ensinar, eles ficam temerosos. É uma cultura do ressentimento. Nada que a gente fala permite que as pessoas se sintam agredidas. As pessoas entram em crise existencial hoje porque você as repreende por alguma coisa que elas estão fazendo errada. É impressionante. Se tiver um jovenzinho, não tiver um celular, ele entra em crise existencial, entra em depressão. Aí tem que levar para o psicólogo. Aí você gasta mais com o psicólogo do que com o celular. Então aí a mãe fala, é melhor dar logo esse celular. E aí você faz umas 300 prestações para pagar e fica no outro sofrimento, que agora é no bolso. Tudo ofende. É uma cultura que a gente está dizendo assim, vocês têm que serem felizes. Não importa o que aconteça, você tem que ser feliz. Vale tudo para que as pessoas sejam felizes. As empresas, elas descobriram isso. É por isso que tem as empresas que ficam fazendo palestras motivacionais, palestras de autoajuda. É porque se as pessoas não se sentirem felizes no ambiente onde elas estão vivendo, elas vão reagir mal, elas não vão produzir. É por isso que agora tem remédio para as pessoas dormirem e remédio para as pessoas acordarem do remédio que elas tomaram na noite anterior que elas dormiram. Aí, se errar o remédio, a pessoa vira um zumbi. Você fica olhando aquele cara. Isto porque as pessoas estão achando que elas vão resolver os seus problemas através dos recursos tecnológicos, da tecnologia e recursos humanos que estão presentes e estão presentes na sociedade. Quando você começa a pensar assim, você começa a fazer perguntas. As perguntas, quando você está em sofrimento e você pensa que são os recursos humanos, a primeira coisa que você faz é você desprezar Deus. Primeiro você acha que os recursos humanos vão resolver, quando eles não resolvem, porque esse sofrimento é interior, é no coração, é na alma, é na mente, é nas emoções. Aí você começa a desprezar Deus, achando que Deus está distante de você e que Deus não está interessado na sua vida. E aí você começa a fazer determinadas perguntas. E essas perguntas que nós fazemos a Deus, elas são perguntas usadas pelo diabo para cada vez mais você se afastar de Deus
e você entrar num processo e numa crise na sua vida. Acho que nessa altura cabe insistir na diferença entre dor e sofrimento. Dor é aquilo que é inevitável. É inevitável. O sofrimento é como você interpreta essa dor. E ela pode ser tratada. Quando as pessoas não entendem isso, elas ampliam o sofrimento nas suas vidas. Porque elas entram num processo de auto-vitimização. E aí elas começam a perguntar a Deus, por que eu? Parece que sou somente eu. Você vai ampliando esse sofrimento. E você vai se auto-boicotando. Você vai cada vez mais se tornando uma pessoa menor para a existência. Você vai se encolhendo, vai se deprimindo. E cada vez mais vai aumentando a sua paralisia em relação à vida. Você vai boicotando as coisas. E aí então Deus parece que está ausente da sua vida e você começa a crer que Deus não se faz presente. E em terceiro lugar, você começa a perceber e achar que a sua vida não tem significado. Você perde a dimensão da transcendência, daquela capacidade de você compreender que você não veio ao mundo por acaso, que existe um projeto de vida, que existe algo além do que comer, beber, dormir, trabalhar, ter celular, ter carro, ter casa, ter roupa bonita. Você começa a resumir a sua vida. Do ponto de vista da palavra de Deus, o sofrimento é um processo que nos leva a um crescimento interior, a um crescimento na alma. C.S. Lewis diz assim, que a dor é o megafone de Deus para nos alertar da nossa soberba. E Jesus diz assim, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus estava tentando dizer é que sem sofrimento, você vai apenas brincar na sua vida. Você vai apenas correr para lá e para cá, andar nas ruas, vai passar por aí, mas você não vai crescer. Você vai fazer cócegas, você vai comer bem, vai ter boas comidas, vai ter prazeres, vai ter conforto, mas nada vai transformar na sua vida, nada vai se enraizar, nada vai se perpetuar em você. Todos nós sabemos que os maiores saltos na nossa vida, no sentido de crescer, se dá à medida que nós enfrentamos uma adversidade, um problema, uma dificuldade. Nós aprendemos, crescemos, amadurecemos, nos tornamos mais humanos, mais sensíveis. Sem a dor da frustração, você vai viver nesse limite da sua existência. Sem a dor da frustração, nós geramos pessoas irresponsáveis, nós geramos pessoas fracas, nós geramos gente sem responsabilidade nenhuma com a vida, com o próximo e com o próprio Deus. Sem sofrimento, não há estímulo para a perseverança, não há estímulo para a luta, não há estímulo para a conquista. É por isso que Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, e essa é a promessa de Cristo, essa é a profecia mais fácil de ser feita. Você vai ter aflições durante a sua vida. Sem sofrimentos, nós nos tornamos pessoas soberbas, porque nós começamos a ter uma espécie de surto de grandeza, de achar que a gente vai resolver todos os problemas a partir daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente tem, da nossa capacidade humana. É por essa razão que muitas pessoas querem inteligência, mas não querem ter sabedoria, porque a sabedoria é temer a Deus. É por isso que muitos querem conhecimento, mas eles querem o conhecimento para eles mesmos. Eles não querem o conhecimento para compartilhar, para amar, para querer o bem do outro.
É por isso que muitos querem beleza, mas não querem saúde. Querem reconhecimento, mas não querem que as pessoas vejam na vida deles uma vida digna, saudável, sendo vivida para a glória de Deus. É por esta razão que vem a dor, vem a frustração, vem o fracasso. É para que a gente aprenda a não ser essa gente cheia de nós mesmos e nos tornemos pessoas cheias de compaixão, cheias de compreensão, de afeto. As pessoas que ocupam a mídia social e as mídias hoje no mundo são as pessoas mais soberbas que a gente possa imaginar. Preste atenção, um Donald Trump, por exemplo, é uma pessoa que tem o jogo de jogar para os seus eleitores a ideia de expulsar as crianças, separar as crianças dos seus pais, porque eles são imigrantes ilegais. Então faz um depósito, coloca lá 300, 500 crianças no mesmo lugar, crianças de 2, 3 anos. Isso é um desrespeito. Isso é um desamor, é um ato de crueldade. E está na mídia. E as pessoas, e existem muitas pessoas que gostam, que afirmam que é esse o caminho. Olhe para o nosso ex-presidente Lula, um homem que acha que tem direitos, direito de ser solto, que não respeita tudo que foi feito através da vida dele, das ações que ele teve como governante. Mas você pode pensar também em um outro soberbo, o presidente lá do Supremo Tribunal Federal, alguém que se coloca como direito de soltar quem ele quiser. Basta olhar as imagens da soberba dessas pessoas, porque elas acham que elas podem resolver os problemas delas através das ações que elas querem. Elas não sabem, elas não percebem que elas vão um dia ter que estar diante de Deus. A palavra de Deus nos ensina que a gente está vivendo claramente uma geração de pessoas que não querem ser pessoas quebrantadas e terem humildade. Jesus diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. A mãe, quando ela está no processo da gravidez, do parto, especialmente do parto, há um sofrimento, mas depois que aquilo passa, depois daquele momento, vem a alegria de ter nascido uma criança. A criança também nasce em dores, mas logo após ela chora, e depois, à medida que ela vai amadurecendo, crescendo, vem a alegria. Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz caráter, forja a tenacidade e o sofrimento. A perseverança é a favor da vida, e ela vai sendo forjada à medida que você vai perseverando em viver, ainda que haja sofrimentos. Vocês me permitem, quando criança, eu abri aqui uma pequena história pessoal. Quando criança, entre 8 e 9 anos, eu morava numa cidadezinha muito pequena de praia, uma cidade com cerca de, um vilarejo com cerca de 1.500 habitantes. E como alguns de vocês sabem, ou a maioria, eu sou órfão de pai e mãe. Ou melhor, de pai, porque a minha mãe eu encontrei depois. Mas até os 11 anos, eu não sabia quem era o meu pai,
e só fui conhecer a minha mãe aos 34 anos. Mas, enfim, eu morava na casa de um tio, ele tinha 8 filhos, eu era o 9º da família. E eu morava numa cidadezinha muito pequena, próximo da praia. A praia era a 4 quilômetros do vilarejo que nós morávamos. A civilização acontecia ali naquela cidadezinha. E o meu tio era professor. Muito pobre professor naquele período, isso aí há uns 50 anos atrás, ou um pouco mais. E hoje, se os professores têm dificuldade, vocês imaginam naquela época. E ele trabalhava para o Estado, demorava 3, 4 meses para os recursos chegarem até ele, uma cidadezinha, um vilarejo. Então, por muitas vezes, aquela família passava por necessidades. E eu, com 8 anos, entre 8 e 9 anos, eu descobri, conversando lá com a garotada do vilarejo, que próximo dali tinha um lugar onde se fazia um arrastão. O arrastão era você ir na praia com uma rede, né? Tinha uma rede, eles jogavam aquela rede no mar, e um grupo de pessoas puxavam a rede de um lado, e o outro grupo puxava do outro, e eram adultos, e eles então puxavam a rede, pegavam os melhores peixes, e daí eles distribuíam os peixes menores para os mais pobres, ou para as crianças. E eu então andava 4 quilômetros, acordava às 4 horas da manhã, andava 4 quilômetros para ir até a praia. E eu ia no pique, né? Porque tinha que chegar no horário, senão eu perdia a minha vez. E aí eu me juntava aos adultos e ficava lá, disfarçando que eu estava puxando a rede, né? Porque não tinha nem força. E quando terminava aquilo, por volta das 7 horas, 7h15, eu voltava correndo com uma sacolinha nas costas, voltava correndo, trazendo os peixinhos que eu conseguia pegar até ali, levava para casa, deixava lá, e 8 horas eu tinha que estar lá na escola, porque o meu tio era o professor. E se eu chegasse atrasado, eu seria um mau exemplo, e ele me daria umas varadas depois. Mas isso não me foi prejudicial. Isso construiu a minha tenacidade, a minha perseverança. Isso me fez entender o que é ser pobre. Isso me fez compreender. Isso me faz ver uma pessoa empobrecida e ter compaixão dela. Isso construiu, os meus músculos foram sendo protegidos para que eu aprendesse a andar rápido. Então, eu fui constituído fisicamente de boa musculatura. Aí eu pude mais tarde jogar bem futebol. Mas construiu os músculos da alma, que são os mais importantes. Construiu os músculos do coração, de ser alguém que de fato compreende, percebe a importância daqueles com quem nós convivemos, dos mais pobres. Como é que você vive? Como é que você está vivendo? Como é que você encara as tragédias que chegam na sua vida, as dificuldades que chegam, os problemas que aparecem, as adversidades? Você apenas fica gritando, se auto-vitimizando? Você fica apenas reclamando? Você fica conversando com Deus e dizendo para Deus: Deus, só comigo que acontecem essas coisas? Eu tenho que te informar que você não é o único. Que a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu quero propor para você, rapidamente, 5 reações que você deve ter com relação a você mesmo para encarar o sofrimento. Primeiro, você precisa se arrepender. Arrepender da forma como você vê o sofrimento. Na maioria das vezes, os sofrimentos são resultados das nossas escolhas. E eu explico por quê. O sofrimento, ele se relaciona com as circunstâncias que estão ao nosso redor.
E boa parte dessas circunstâncias, nós criamos. O sofrimento, ele se relaciona também com as pessoas. As pessoas nos trazem sofrimentos. E na maioria das vezes, nós fazemos as escolhas das pessoas com quem nós queremos nos relacionar. Na maioria das vezes. E se houver alguém na sua vida que está te trazendo algum sofrimento, e você, de fato, tem uma compreensão clara do sofrimento, você precisa olhar para essa pessoa e começar a entender que Deus está querendo trabalhar a sua vida através dela. Eu vou explicar melhor, tá? Para você não ficar chateado comigo. É assim, ó. Se você convive com uma pessoa que ela exige de você mais paciência ou paciência, significa que você precisa conhecer mais a Deus para que você ganhe mais paciência no convívio, não só com ela, mas com todas as pessoas ao seu redor. E a terceira coisa que nos traz sofrimento somos nós mesmos. Nós é que nos auto-vitimizamos e começamos a desenvolver um sofrimento consciente ou inconsciente. Porque nós não vivemos pela vontade, nós vivemos pelas nossas escolhas. Você não faz tudo o que você quer, você sabe disso. Nós escolhemos. Então esse é o primeiro passo, arrependa-se, quebrante-se diante de Deus. O segundo, envolva-se com pessoas, com um grupo, com pessoas que querem te ajudar. É impressionante como as pessoas não sabem mais ouvir uns aos outros. Elas acham que elas sabem tudo, porque elas têm uma quantidade de informações muito grande na internet, então elas não precisam mais ouvir ninguém, não precisam se envolver. Faça uma experiência. Tente aconselhar qualquer pessoa, um pouco mais nova que você, ela responde para você, ela já sabe tudo. E elas se colocam nessa posição para conviver com as pessoas. Não se trata de saber, se trata de relacionamento. Deus não coloca pessoas na nossa vida para a gente saber mais coisas. Deus coloca pessoas na nossa vida para a gente conviver com elas. Para a gente aprender a amar. Para a gente mostrar o que é amor. É por isso que você tem filhos, tem família, tem esposa, tem amigos, tem igreja. É porque Deus quer que você aprenda a ser gente. Terceiro lugar, você precisa vencer o medo da morte. Porque o medo da morte é a mãe de todos os outros temores. A palavra de Deus diz que Jesus veio ao mundo para fazer morrer duas coisas. Uma foi destruir o diabo e a outra foi nos libertar do medo da morte. E é por isso que muita gente sofre. É porque elas não acreditam que elas vão ter uma vida eterna. Elas têm medo da morte. O medo da morte é uma coisa regressiva. Tem um autor, um escritor chamado Rubem Alves, que ele disse que ele não contava os aniversários deles. Ele contava, cada dia era um dia a menos, ele falava. É regressivo. É por isso que a gente vai ficando apavorado. É por isso que a gente quer driblar a morte. É por isso que a gente quer adiar a morte. É por isso que a gente vai constituindo coisas aqui na terra, confortos aqui da terra, porque a gente quer adiar essa morte. Vamos aproveitar aqui, porque depois que morrer, acabou. É a morte, o medo da morte que move as ambições humanas. Abra o seu coração, creia que Jesus Cristo ressuscitou, deu a vida e garante que vai nos levar para a eternidade. Você tem uma eternidade para viver. Se você crê em Jesus, você vai ter de fato um reencontro com o Senhor, com aqueles que você ama. Em quarto lugar, você precisa aprender a fazer a diferença entre ter bom ânimo e de fato crer em Jesus. Há dois momentos na Bíblia
ou muitos momentos que Jesus usa essa palavra, tem de bom ânimo. Mas há um deles que esclarece a diferença entre você ter bom ânimo e você de fato confiar em Deus. Jesus no meio da tempestade, Pedro vê Jesus, pensa que é um fantasma, então Jesus, ao perceber que eles estavam temerosos, Jesus diz assim para eles: tem de bom ânimo, sou eu. Então Pedro começa a andar sobre as águas e olhando para Jesus, aí as ondas começam a vir e ele fica temeroso e desvia o seu olhar de Jesus Cristo e afunda. E Jesus então diz assim para eles, ao retirá-lo ali e fazê-lo andar sobre o mar, Jesus diz para os discípulos: homens de pouca fé. Ou seja, eles tinham condição de ter bom ânimo ao ouvirem a palavra de Jesus, mas eles não tinham foco em Jesus. E esse é o problema da maioria das pessoas. É porque elas ouvem as palavras encorajadoras de Jesus, mas elas não mantêm o foco na pessoa de Jesus. Por isso, a fé de muitos é uma fé passageira. E quando vem o sofrimento, elas não têm recursos na alma, no coração, no interior delas para reagir de uma forma adequada. Quando você crê em Jesus, você tem recursos para vencer o medo da tempestade. Você tem recursos para vencer os sofrimentos. Você tem condições de andar e de viver de uma forma nova e diferente e enfrentar a adversidade. Você precisa crer em Jesus, que disse assim: eu venci o mundo. Enquanto você não crer em Jesus, enquanto você não crer que Jesus habita o seu coração, enquanto você não tiver no seu coração a pessoa de Jesus, que nos dá o poder, a capacidade para encarar os sofrimentos e por eles passar de uma forma digna, bonita, bela, sabendo que Deus sempre tem o melhor para nós. Você quer aprender a lidar com o sofrimento? Creia em Jesus. Deixe Ele vir para o seu coração, alargar-se em você. Então aí você vai perder essas fantasias, achar que a vida vai ser resolvida com os recursos humanos que estão presentes. Você vai começar a ver a realidade que todo ser humano precisa e vai passar por aflições e por dores. Mas aqueles que confiam no Senhor vão enfrentar essas situações de uma forma nova, digna, saudável, bonita e testemunhando de que Jesus Cristo é o Senhor da vida. Que o Senhor nos abençoe e que você saia daqui sabendo que Ele habitando o seu coração, você será capaz de vencer. Que o Senhor nos abençoe. Amém.